Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sula. E na aula de hoje a gente vai fazer o plano de corte desse armário aí, ó pessoal, com portas de correr, sendo uma delas em espelho e a outra aí com madeirado liso, tá bom? Nós vamos fazer cada etapa, detalhe por detalhe. E eu já vou mostrar aqui para vocês aqui de cara o que nós vamos gastar nesse projeto aí, tá? Inicialmente, eu vou até mostrar aqui para vocês a tela de plano de corte dele aqui, tá? O que se vai gastar nele aqui em chapas de MDF. Olha só, nós vamos gastar aqui, eu usei aqui a cor Connection, que ela é uma cor lisa, né? Então, você pode usar ela aleatoriamente em qualquer sentido. E nós vamos gastar aqui, ó, 2 chapas de MDF aqui para cor madeirado. Aqui na cor branca, nós vamos usar 3 chapas completinhas aqui, ó. Não sobrou nada aqui do branco pra gente trabalhar. E aqui, com a chapa de 6 milímetros, nós vamos usar 2 chapas aqui, ó. Essa e essa daqui, essa última que sobrou um pouquinho nessa parte aqui, né? Mas é assim mesmo, sempre sobra um pouquinho de uma ou outra. Então, nós vamos gastar aí, ó, 3 chapas na cor branca, 2 na cor madeirado e 2 na cor branco 6 milímetros, né? De ferragens, pessoal, nós vamos usar aqui, ó, 5 corrediças telescópicas de 50 centímetros para essas gavetas e sapateiras. Aqui nós vamos usar uma barra de cabideiro oblongo de 3 metros para fazer esses cabides aqui. Nós vamos usar 3 pares de suportes para cabideiro, 2 pares aqui para cada, ou seja, 2 pares não, um par para cada. 1, 2, 3 pares de suportes para cabideiro oblongo. Nós vamos usar aqui 8 pinos de suportes para prateleira interna, ou seja, são 4 pinos aqui para cada uma dessas 2 prateleiras aqui. Essas outras aqui são prateleiras fixas, então não vão aí os pinos, tá? Os pinos vão só nessas 2 aqui somente. Nós vamos também usar aí 2 kits para porta de correr. Vamos usar o sistema RO65, que é esse daqui, ó, que tá aqui. Ele tá 49 cada kit aqui no Mercado Livre, tá, pessoal? Pelo menos eu achei aqui esse valor. Agora nós vamos também usar trilho superior e inferior. Vamos usar parafusos 4x40, 4x25, 4x16. Nós vamos usar mais ou menos umas 3 cartelas aí de tapa-furos na cor branca, thinner para limpeza e estopa para limpeza. Pessoal, eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa aí. Se eu estiver esquecendo, depois eu lembro aí para vocês. Esse armário tem 1,94,5 de largura assim, tá? Tem 65 de profundidade, já contando com espaço destinado aos trilhos, mas por dentro ele tem só 55 centímetros. E aqui, do chão até o teto, nós temos um armário aí total de 2,60 metros, já incluso aí roda-teto, roda-pé e o espaço destinado aí para os trilhos, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo do plano de corte desse armário aí. Esse projeto aqui, do jeito que tá aqui, sem a porta de espelho aqui na minha cidade, ficaria algo em torno de R$ 2.000, tá? Com 2 portas aqui de correr em MDF. Caso eu escolha a porta em espelho, tá? Esse projeto já fica mais caro, entre R$ 2.800 e R$ 3.000. Pessoal, um projeto com esse tamanho, largura, altura, profundidade, numa loja de móveis planejados, não sai por menos de R$ 5.500, R$ 6.000, tá? Pode ir, pode correr aí numa loja da sua cidade para ver se eu tô mentindo, pode ir. É esse preço mesmo, tá, gente? Como você não é trouxa nem nada, você vai aproveitar aqui a nossa aula e vai fazer o seu armário planejado aqui juntinho com a gente. Eu vou mostrar para vocês aqui o formato certinho que vocês devem levar ou para madeireira ou para marcenaria que vai fazer o corte do material. Aqui, pessoal, eu divido por módulos, tá?
e coloco aqui, ó, cada um os itens que eu preciso nesse projeto. Primeiro, a quantidade de peças vai ficar aqui na primeira. Logo depois, você coloca ou a descrição ou as dimensões. Eu prefiro colocar as dimensões, tá? Depois, a descrição da peça, a cor e, por último, onde vai fita de borda nessa peça, tá certo? Lembrando aí, pessoal, que as fitas de bordas você sempre vai colocar nos lugares apenas onde vão ficar visíveis, tá? Até mesmo porque cada metro de fita de borda é cobrado e às vezes não é barato, principalmente na cor madeirado. Então, coloca só onde é necessário mesmo, tá bom? Olha só, pessoal, eu vou deixar o armário aqui todo montadinho, tá? Vou tirar aqui peça por peça, vou desagregar tudo aqui e vou mostrar para vocês passinho por passinho o que a gente vai fazer aqui, como vai ser montado, o material que vai ser aplicado, tá bom? Eu vou começar pelo módulo 1, que é esse módulo aqui, tá? Eu vou puxar ele, nós vamos desagregar ele inteirinho, não existe essa formatação aqui, essa configuração aqui de gaveteiro no nosso configurador de dimensões do Promob, tá? Mesmo porque essa aula ela não é destinada a pessoas que querem saber como é que funciona o configurador de dimensões. É uma aula destinada às pessoas que não sabem fazer o plano de corte e precisam aprender como é feito, tá? Então, como que isso é feito? Sabendo como é que se encaixa peça por peça aí, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu vou desagrupar aqui esse módulo, tá? Deixa eu desagrupar aqui. Esse daqui, pessoal, é a montante. Vocês percebem que aqui nós temos um afastador. Em portas de correr, nós usamos um afastador aqui de 5 centímetros. Tem gente que usa de 4, tem gente que usa de 6, mas eu costumo usar ele de 5 centímetros de largura, tá bom? Então, deixa eu trazer aqui para fora para vocês entenderem a configuração aí dessa montante de gaveta, tá? Primeiramente, vamos entender a configuração do armário. A base, ela vai por dentro e as laterais vão por fora, tá bom? Deixa eu colocar essa montante lá atrás, porque depois eu vou falar sobre ela. Então, o que que acontece aqui? A base, ela tem 925 de largura total por 55 de profundidade. Isso quer dizer que por fora esse armário tem 955 de largura total, tá? Lembrando que cada lateral aqui tem 15 milímetros, né? Isso quer dizer, pessoal, que quais são as peças aqui que vão ficar visíveis aqui para quem abre o armário? As peças não, digo, as bordas que vão ficar visíveis aqui. Por exemplo, nessa lateral aqui, a borda que vai ficar visível é somente essa daqui, do lado maior. A de cima, nem a de baixo, nem a de trás vão ficar visíveis. Por exemplo, nas bases e nas prateleiras internas aqui, qual é a borda que vai ficar visível? É essa daqui da frente, ó, o lado maior, tá? As outras nenhuma vão ficar visíveis, vão ficar escondidas. Então, é isso que você deve levar em conta na hora de você colocar as fitas de borda em todas as peças. Vai ficar visível? Não, não vai ficar visível, então não precisa colocar. Vai ficar visível? Quando abrir o armário, vai aparecer? Aí, você coloca a fita de borda naquele lugar onde ela vai ficar visível, tá bom? Antes de dar continuidade nesse armário aqui, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa importante aqui para vocês, que eu esqueci aqui. Olha só, eu vou mostrar esse armário lateralmente aqui para vocês entenderem como é que a gente vai colocar essas peças aqui, tá bom? Olha só, aqui nós temos uma lateral que vai do chão até o teto, ou seja, ela tem a mesma altura do pé direito do quarto, 2,60, tá bom? Eu vou tirar essa lateral aqui para vocês entenderem o restante aqui como é que vai ser. Olha só, aqui nós temos um rodapé de 10 centímetros de altura, tá? E acima do rodapé aí, vocês vão perceber dois apoios que vão segurar aí o armário em cima do rodapé, tá? Esses apoios aqui, ele tem 18 milímetros de espessura, tá? Aqui nós temos 18 e aqui nós temos 18. Aí muita gente me pergunta assim, ô Sulé, mas esse daqui de trás ele não vai ficar escondido? Por que não colocar ele na cor branca, já que o madeirado é mais caro?
Bom, nesse caso, a gente não vai usar nenhuma outra peça de 18 milímetros nesse projeto, só 15 milímetros e 18 milímetros madeirado. Não existe um 18 milímetros branco. Então, não compensa colocar essa peça aqui de 18 milímetros e também eu não de 18 milímetros branco. E também eu não posso usar essa peça de 15 milímetros, porque senão ela vai ficar irregular em relação a esse daqui. Esse tem 18, esse de trás também tem que ter 18, né? Então, por isso que essa peça aqui, ela deve ser na cor madeirada, igual a essa daqui, tá? Até mesmo para você aproveitar melhor aí a chapa de 18 milímetros. Então, vamos dar continuidade. O rodapé de 10, o apoio para o trilho aqui, para o armário com porta de correr, de 18 milímetros. E aqui, ó, temos 15 centímetros de profundidade aqui. Vocês percebem que aqui é onde vai correr o trilho, né? Aqui, ó, onde o armário está posicionado, tá? Vocês percebem que a profundidade que ele ocupa é daqui até aqui e na frente dele tem mais 8 centímetros de espaço aí, que é para o trilho correr aqui, para a porta correr aqui em cima do trilho, tá bom? Então, percebam que o armário ele tem uma profundidade menor, junto com o trilho ele vai ter uma profundidade maior, tá bom? Aí, nós temos aqui, né, 10 centímetros mais 18 milímetros de espessura. Aqui na parte de cima, nós temos aí, ó, mais 18 milímetros de espessura para a parte do trilho superior, né? E aqui nós temos 7 centímetros ou 70 milímetros aqui para o rodateto, né? A parte de cima aqui. Tem gente que usa isso daí um pouquinho menor, eu gosto de usar 7 centímetros, por quê? Porque a madeireira não corta menos que 7 centímetros, então eu prefiro não ter esse tipo de trabalho, né? Então, eu já peço essa peça aqui com 7 centímetros. Isso daqui, pessoal, é um fechamento que eu faço aqui para os trilhos não ficarem aparecendo aqui com as portas de correr, tá bom? Agora, vamos voltar para o nosso armário de novo, né? Depois a gente faz o rodapé aí. Olha só, pessoal. Aqui nós temos a base 925 e duas laterais por fora, ou seja, 955 de largura. Aqui o nosso gaveteiro ele vai ter 85 de altura. O fundo aqui ele vai ser por trás do armário, na mesma largura e altura do armário. Olha só, se o armário está com 955 de largura, o fundo também vai ser 955 de largura. Ele pega aqui do início até o final do armário, tá? E na altura, a mesma coisa, tá certo? Lembrando que isso é uma configuração para quem quer fazer os móveis, fazendo um pedido na madeireira. Então, vamos calcular esse armário aí de acordo com as medidas que eu acabei de mostrar para vocês lá na lateral do armário, tá bom? Olha só, prestem atenção nisso daqui. Nós temos um pé direito de 2,600, certo? Nós vamos tirar aí menos 100 da altura do rodapé. Nós vamos tirar menos 18 da altura do apoio para o trilho na parte inferior, tá? Nós vamos tirar mais 18 do apoio do trilho na parte superior, menos 70 milímetros do rodateto na parte superior. 2.394 é o que sobrou de espaço para a gente colocar o nosso armário, tá bom? Ou seja, a altura dele tem que ser 2.394, ou seja, 2,39 m. E como é que ficaria essas medidas lá no plano de corte? Aqui, ó, pessoal, já fiz aqui, deixei pronto para vocês darem uma olhadinha. Nós temos aí duas bases, inferior e superior, de 925 por 550 por 15, né? Na cor branca, uma fita do lado maior, tá bom? Das bases que nós estamos falando, isso daqui e isso daqui são as bases. Essas bases, pessoal, elas têm 925 por 550. Não tem as mesmas medidas das prateleiras internas, porque a prateleira interna ela tem 1 centímetro a menos, tá bom? Então, aqui nós temos outras peças com outras medidas. Então, aqui, ó, nós temos
duas prateleiras com 925 por 540, tá bom? Não pode confundir base com prateleira. As bases são a estrutura do móvel e as prateleiras já fazem parte da estrutura do móvel na parte interna. Aqui as duas laterais, né, com 2,394 por 550 e a fita do lado maior, tá bom? E nós temos um fundo de 6 milímetros de 955, que é a largura total do módulo, por 2,394. Tá aqui, ele não tem fita de borda, é assim que vocês devem colocar, tá bom? Gente, para nós não perdermos tempo, né, com essa listagem aqui, vocês já entenderam a configuração da forma que deve ser. Então, eu vou só mostrar aqui. Assim que eu finalizo, eu mostro para vocês, mas eu não vou ficar detalhando essa lista aqui, senão essa aula vai ficar interminável, tá bom? E que tipo de parafuso você vai usar para fazer o encaixe de todas essas peças aqui? Você vai usar o parafuso 4x40. E antes de colocar o parafuso, você vai furar com uma broca com escareador. O que é broca com escareador, pessoal? É uma broca que tem essa pecinha aí no final dela, aí que vocês estão vendo na imagem, que faz com que no final da furação ela abra um buraco um pouquinho maior para a cabeça do parafuso não ficar pelo lado de fora do móvel e sim lá dentro do buraco, porque você vai encostar um móvel um no outro e o parafuso ficando na parte externa, ele pode impedir do móvel encostar perfeitamente um no outro, tá? É por isso que você deve usar uma broca com escareador e não uma broca comum. Aqui atrás, onde está o fundo, você vai usar o parafuso 4x16 para você parafusar aqui o fundo. Aqui você vai usar uns 4 parafusos aqui, mais uns 3 na parte de cima aqui, tá ok? Parafusos 4x16, porque esse fundo aqui é fininho, tá certo? Agora vamos para o cálculo das gavetas, né, pessoal? Que esse é um pouquinho mais complicadinho. Eu vou tirar esse móvel daqui pra gente fazer direitinho esse cálculo dessas gavetas aqui, ó. Deixa eu trazer para cá para vocês compreenderem certinho como que vai ser a configuração dessas gavetas aqui. Eu vou desagrupar, tá, pessoal? Olha só, deixa eu tirar aqui tudo aqui para vocês entenderem direitinho como é feito isso daqui. Olha só, pessoal, aqui nós temos sarrafos inferiores e sarrafos superiores. É o nome dessa peça, até sarrafos. Aqui, duas laterais. E aqui nós temos uma peça chamada afastador. Ainda ontem eu fiz uma chamada com vocês para essa aula, falando desse afastador aqui. Onde tem transpasse de portas ou porta de giro, nós temos que fazer esse afastador aqui, tá? Eu sempre uso ele com 5 centímetros para portas de correr e 4 centímetros para portas de giro, tá bom? E como o próprio nome fala, né, afastador, ele serve para afastar as gavetas da lateral do móvel. Por quê? Porque na lateral do móvel existe esse transpasse de duas portas que impede que essas gavetas abram, né, no canto. Então, elas não podem abrir no cantinho aqui. Elas têm que ser afastadas um pouquinho para cá, para dar espaço lá do transpasse das portas, né? E ela abrir de maneira que não bata no transpasse. É essa a função do nosso afastador. E nas portas de giro, ele existe para não bater nas dobradiças, tá bom, pessoal? No nosso projeto hoje aqui, nós vamos usar afastador somente de um lado. Por quê? Porque nós estamos usando porta de correr e o transpasse vai ser somente aqui, tá? Aí, digamos que nós estivéssemos com uma porta de giro, né? Com duas portas aqui. Aí, nesse caso, teria que ter afastador desse lado e desse lado aqui, tá certo? Então, vamos voltar aos nossos cálculos aqui. Pessoal, é o seguinte, nós temos um módulo aí na parte interna com 925 de largura. Então, vamos aqui. 925. Aqui nós temos um afastador de 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros. Nós viemos aqui menos 50 milímetros,
tá? Menos o quê? Nós temos aqui 15 milímetros dessa lateral, mais 15 milímetros dessa outra lateral, que dá quanto? 30 milímetros, né? E nós viemos aqui menos 30 milímetros, que é igual a 845, ou seja, esse sarrafo vai ter 845 milímetros. Por padrão, pessoal, eu coloco os sarrafos com 70 milímetros de profundidade, todos eles, tanto para cozinhas quanto para quartos. Eu sempre coloco esses sarrafos aqui com 70 milímetros de profundidade, tá bom? Então, ele vai ficar com 845 por 70 milímetros de profundidade, tá bom? É o seguinte, pessoal, vamos agora para a configuração aqui das sapateiras. É o seguinte, essas sapateiras aqui, como eu disse para vocês, eu prefiro fazer numa medida que a madeireira me entregue sem que eu precise cortar depois, tá? Sempre use medidas que você não precise ficar cortando, a menos que seja que não exista essa possibilidade de você fazer uma medida maior. Por exemplo, essa peça aqui do afastador, ela tem 5 centímetros. Infelizmente, essa peça não pode vir com 5 centímetros da madeireira, eles não cortam com esse tamanho. Essa peça vai vir com 7, ou seja, você vai ter que cortar manualmente 2 centímetros dessa peça aqui para que ela fique com 5, infelizmente. Mas é porque não tem jeito, né? Essa daqui, no caso, tem jeito. Então, pode deixar ela com 7 centímetros, que ainda vai ficar numa altura boa. Eu prefiro essa sapateira aqui com essas laterais com 5 centímetros bem baixinha mesmo, né? Mas, já que a madeireira só entrega com 7 centímetros, então vai assim mesmo. Vamos para as medidas, pessoal? É o seguinte, a sapateira, a gaveta, ela é feita com a mesma configuração, assim. Vou desagrupar aqui para vocês entenderem. Ó, essa é a frente, essa daqui é a contrafrente, essa daqui é a traseira, tá? Essas duas aqui são laterais, tá? E esse daí é o fundo de 6 milímetros, tá bom? Então, é desse jeitinho aqui que você vai montar essa peça aqui. Como que é a montagem? Com parafusos de 4 por 40 nas peças, né, de 15 milímetros, e o fundo que vai por baixo, né, você vai usar parafusos de 4 por 16. Dessa forma aqui, pessoal, ó, traseira e contrafrente pelo lado de dentro, tá? A lateral pelo lado de fora, assim, lateral por fora, a traseira por dentro. Aqui feito do mesmo jeito. E o fundo por baixo aqui, ó. O fundo vai por baixo e ele vem até o final da lateral. Você vai colocar um parafuso de 4 por 16 aqui, ó. Daqui para lá. 1, 2, 3 parafusos aí, tá bom? Aqui, ó, do mesmo jeito. Você vai colocar a contrafrente aqui pelo lado de dentro. E aqui, pessoal, a frente vai aqui, ó, na contrafrente. Coloca aqui, tá? Vai ficar desse jeito aí. E você vai parafusar por onde? Você vai parafusar aqui por dentro, ó. Vai colocar o parafuso aqui por dentro. Parafuso de quê? 4 por 25, que é para ele não vazar para o lado de lá. Não pode usar um parafuso maior que esse, tá bom? 4 por 25, que aí ele segura essas duas peças pelo lado de dentro, não fica aparecendo parafuso nenhum aqui pelo lado de fora, nem o furo, tá bom? E você consegue aí deixar essas duas peças coladinhas uma na outra aí. Agora vamos aos cálculos, pessoal, dessas gavetas aqui por dentro. É o seguinte, nós temos aqui 845, que é o espaço útil aqui, que é a mesma largura aqui do sarrafo que nós trabalhamos em dagorinha, né? Então, como é que a gente faz? Nós temos 845 aqui e nós temos aí a folga das corrediças telescópicas que vão aqui, ó, tá? Nós temos que colocar essas folgas. Cada corrediça telescópica, elas têm 13 milímetros
de espessura nas laterais dela, então elas tomam 13 milímetros de espessura para cada lado, tá? Isso quer dizer que nós temos 845 menos 13 de cada lado, dá 26 milímetros, né? 26, nós temos aí 819, que é o espaço dessa gaveta aqui por fora, tá? Tá bom, é o espaço dela por fora, mas por dentro, como que ela vai ficar? Qual a medida dessa peça aqui traseira, por exemplo, né? É o seguinte, se ela tem 819 por fora e essas laterais tomam 15 milímetros de cada lado, isso quer dizer que por dentro ela vai ficar com quanto? 819 menos 30, né? 15 milímetros de cada lado. Isso quer dizer que a traseira dela vai ficar com 789 de largura por 70 milímetros de altura, né? Todas essas peças internas, elas têm 15 milímetros de espessura, tá bom? Quais são as medidas, então, das laterais aqui? É o seguinte, pessoal, o móvel, ele tem 55 centímetros de profundidade. Então, para portas de correr, eu coloco essa lateral da montante com 51 centímetros de profundidade, para ela ficar recuada 4 centímetros, tá bom? Então, o que que acontece? Essas daqui também, essas laterais também ficam com a mesma medida da lateral da montante. Se nós estamos trabalhando com a lateral de 51 centímetros de profundidade, essa lateral aqui da gaveta também vai ficar com 51 centímetros de profundidade, tá? Isso quer dizer que ela vai ter 51 por 70 milímetros de altura, tá bom? A contrafrente vai ter a mesma medida da traseira, que é 789, tá bom? E o fundo, qual a medida do fundo? O fundo, pessoal, vai ser a medida total da caixa da gaveta, que nós vimos ainda agora, que é 819, ó. Porque ele pega ela inteira, ó, daqui do início da lateral até o final da outra lateral lá. Então, a largura desse fundo vai ser 819, tá? Por 51, que é a profundidade total da nossa gaveta aqui, que é a mesma da lateral, inclusive, tá? Tá, beleza. E agora, qual é a medida da frente da gaveta? No caso da sapateira, pessoal, eu coloco ela só 1,5 cm maior do que a contrafrente, tá? A contrafrente tá com 70 milímetros, então a frente vai ficar com 85 milímetros de altura, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Ó, o seguinte, aqui, a frente dela, vocês veem que passa um pouco para lá, para tampar também a corrediça telescópica que fica aqui aparente na lateral, né? Então, como é que eu faço esse cálculo da frente, pessoal? É o seguinte, aqui nós temos um sarrafo de 845, mais 15 milímetros de lateral aqui nos lados, tá bom? Então, como é que fica esse cálculo aí, tá? Dá pra gente ver aqui no calculador de distância, mas eu prefiro calcular junto aqui com vocês para a gente entender direitinho. Dá 875, né? Que seria 845 mais 15 milímetros de cada lateral aqui, 30 milímetros, né? 845 mais 30, 875 milímetros no total. Então, o que que a gente faz? Nós temos 875 milímetros, que é a largura total da nossa gaveta por fora. Então, você vai tirar aí 3 milímetros de cada lado, tá bom? Ou seja, 6, menos 6, e você vai ter aí 869 centímetros. Isso daí, 869 milímetros. Isso quer dizer que essa é a medida aqui da nossa frente de gaveta, tá bom? Ou seja, é a medida total da caixa daqui de uma lateral a outra, menos 6 milímetros, 3 de cada lado de folga, tá bom? Agora vamos para as medidas das gavetas. Lembrando que a largura aqui da traseira, da contrafrente, do fundo, é a mesma largura da sapateira, já que elas ficam no mesmo, né, caixote, então elas vão ficar com a mesma largura. A altura é que vai diferenciar aqui. Lembrando que a altura dela aqui
por dentro, na traseira e na contrafrente, ficou 11 centímetros. Aqui na lateral também ficou com 11 centímetros e aqui à frente ficou com 14,2. Por que ficou essa medida de 14,2? Pessoal, é o seguinte, esse caixote aqui, ele tem 85 centímetros de altura, tá? Entre uma gaveta e outra, eu preciso deixar um espaço aí de pelo menos 25 milímetros, né? Que é um espaço para você colocar uma mão aí para puxar a gaveta, né? Já que ela não tem puxador. Então, ela fica um vãozinho aí entre uma e outra, aqui, ó, tá? Quando a outra vem aqui para baixo, ó, existe esse vão entre elas, né? Deve existir, que é para você colocar uma mão aqui, para você puxar a gaveta aqui, ou de cima ou de baixo, tá? Então, calculando aí a medida de 85 centímetros, né? Então, ficou aí 14,2 de frente de gaveta, ou seja, tem a mesma largura da frente da nossa gaveta, da nossa sapateira aqui, tá? Só que ela é um pouquinho mais alta. Então, se você vai fazer um conjunto de gavetas com mais ou menos, né, que isso daqui, vai fazer maior que isso daqui, vai fazer menor que isso daí, você deve fazer um cálculo levando em conta esse espaço aqui entre uma gaveta e outra. Eu vou primeiro arrumar essa bagunça que eu fiz aqui, pessoal, e vou mostrar lá o plano de corte para vocês, tá? Pronto, pessoal, acabei de arrumar aqui a bagunça. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou lá o plano de corte desse módulo aqui. Esse daqui é o módulo 1, tá bom? Olha só, aqui eu coloquei as peças das gavetas todas juntas, né? E depois coloquei as peças das sapateiras todas juntas. Sempre que você estiver fazendo plano de corte assim de forma manual, como eu tô fazendo aqui, sempre vai agregando assim por módulos. Primeiramente a gente fez o módulo grande, né? Depois a gente fez a caixa das montantes aqui primeiro com as gavetas, depois com as sapateiras, né? Aqui por último eu coloquei as laterais das montantes junto com o sarrafo e o afastador, que faz parte aí da caixa da gaveta da montante. Eu sempre sigo essa ordem para eu não esquecer de colocar alguma peça, né? Porque às vezes quando você faz aleatoriamente, você acaba deixando alguma peça para trás. Então, faz por agrupamento assim de módulos, tá bom? Então, tá aqui, ó. Cada uma das medidas, inclusive eu consertei essa daqui de 6 milímetros, porque eu tinha colocado de 15, né? Então, eu consertei ela aqui. E no caso aqui das frentes de gaveta, vocês puderam observar, ó, que todas elas estão com fita dos 4 lados, tá? Nas frentes de gavetas, todas elas vão ficar com os 4 lados aparentes. Então, eu sempre coloco fita aí dos 4 lados, tá certo? Agora, nós vamos fazer desse segundo módulo aqui, um módulo 2, que ele é super mais simples, né? Lembrando aí que nós estamos trabalhando aí com 2 módulos iguais. Então, a base, o fundo, as laterais e as prateleiras maiores internas aqui, elas estão com as mesmas medidas do outro módulo. Então, em relação a isso, a gente não vai mexer, né? Porque é a mesma coisa. A única coisa que nós estamos modificando nesse módulo aqui em relação ao outro é essa divisória aqui e essas 2 prateleiras que vão ficar desse lado de cá. Eu resolvi deixar essa prateleira aqui na mesma altura da outra, que está com 85 centímetros em relação à base do módulo. Então, o que acontece? Um espaço bom, razoável para cabide seria entre 1 metro, 1,5 m, 1,10 m, né? Então, eu coloquei aqui essa divisória com 1,5 m de altura, tá? E aqui eu dividi em 2 espaços idênticos com essas prateleiras aqui. Então, é o seguinte, as nossas prateleiras internas, elas estão com 1 centímetro de recuo em relação ao tamanho da profundidade aqui do módulo. Ele está com 55 e as prateleiras internas estão com 54. Então, essa divisória aqui também, ela vai acompanhar a profundidade aqui das prateleiras internas, que é de 54 centímetros de profundidade, tá bom? Então, qual a altura aqui da divisória? 1,5 m por 54 de profundidade, ou seja, 1.050 milímetros por 540 milímetros de profundidade. Agora, essas prateleiras aqui, pessoal, elas estão divididas exatamente no meio aí do módulo, tá? O módulo, ele tem 925 de largura.
925 de largura, e isso eu falo com a medida interna, tá? Por fora ele tem 955, mas nós estamos trabalhando com a medida interna aí. Então, nós vamos pegar aqui 925, tá? Menos 15 milímetros, que é o espaço que a divisória ocupa, vai sobrar 910 milímetros. Isso você divide por dois espaços iguais e você vai ter exatamente a medida do meio, que é 455 centímetros. Isso quer dizer que essa prateleira aqui vai ter 455 de largura por 540 de profundidade. Isso quer dizer que a fita de borda dessa prateleira aqui, ela vai ficar de que lado, pessoal? Do lado menor, né, da peça. O lado maior, que é a profundidade, não vai ter fita, nem o fundo lá da prateleira. Então, essa daqui, na hora de colocar no plano de corte, você vai colocar uma fita do lado menor, tá? Ou seja, o restante das peças aqui, elas estão iguais, idênticas, né? Então, não precisa da gente se preocupar com isso. A gente só vai fazer um copia e cola lá no módulo 2, tá certo? Vou devolver ela lá pro cantinho dela. E vou mostrar para vocês aqui como que ficou o plano de corte dela. Olha só, essas 4 primeiras linhas aqui ficaram idênticas dessa daqui, né? E aqui só sobrou mesmo essas duas últimas aqui, que são diferentes. São duas prateleiras menores, de 455 por 540, né? Com a fita do lado menor, né? E uma divisória, né? De 540 de largura por 1050 de altura, com uma fita de borda do lado maior. Essa é a única diferença de um módulo para o outro. Muito mais fácil ainda, né? Pessoal, é o seguinte, nessa aula de hoje, por enquanto é isso, e na próxima aula, nós vamos ver essa parte externa inteira, tá? Rodapé, lateral aqui desse lado que é curta, a lateral do lado de cá, os acabamentos para os trilhos, o tamanho que eles devem ter, por que devem ter, as especificações dos trilhos das portas de correr, que é muito importante, tá bom? O espaço que esse trilho ocupa, nós vamos ver tudo isso e, lógico, né, a finalização do plano de corte desse armário aí, tá bom? A gente vai deixar para uma próxima aula, senão essa aula fica muito entediante, muito longa, tá bom? Espero vocês, pessoal, sexta-feira, 11 horas, aqui neste canal, tá bom? Lembrando aí, pessoal, que quinta-feira, dia 30 de julho, nós faremos uma live aí às 20 horas. E sabe qual vai ser o tema? Um plano de corte de um painel de TV, pessoal. Não percam, porque painel de TV aparentemente é uma coisa simples, mas ele não é tão simples assim de se fazer o plano de corte e de montar também. Vocês vão aprender o passinho por passinho do jeitinho que nós vimos aqui na aula de hoje, tá bom? Quinta-feira na nossa live às 20 horas, dia 30 de julho. Espero vocês lá e também espero vocês aqui na próxima aula, sexta-feira, 11 da manhã. Beijo grande a todos, até mais.